O Irã pode estar entrando agora no ponto mais perigoso da sua história recente. Amanhã, o regime iraniano deve executar o primeiro manifestante desde o início dos protestos, um jovem de 26 anos preso há poucos dias sem um julgamento transparente. E quando o governo começa a executar quem protesta, ele não está demonstrando força, ele está demonstrando medo. E é importante entender uma coisa: isso não começou com terrorismo nem com grupos extremistas. Começou com a economia quebrando, a moeda iraniana despencou e a inflação saiu do controle. E até o preço de comida, de energia e itens básicos explodiu. E quando o salário não compra o básico, a revolta deixa de ser política e vira sobrevivência. Os primeiros protestos começaram no Grande Bazar de Teherã, o coração econômico do país. Comerciantes, trabalhadores e estudantes pararam tudo. E no início, os gritos eram por economia. Poucos dias depois, viraram gritos contra o regime. E hoje, os protestos já atingem as 31 províncias do Irã e não falam só mais de dinheiro, falam de poder. A população passou a questionar abertamente o regime, que governa o país desde 1979, algo que até pouco tempo atrás era impensável. E quando um regime autoritário se sente ameaçado de verdade, ele reage do único jeito que conhece: repressão total, força letal nas ruas, prisões em massa e milhares de mortos, segundo fontes do próprio governo. E no dia 8 de janeiro, o Irã fez algo que só os governos em colapso fazem: desligou a internet do país inteiro. E cortar a internet não é sobre segurança, é sobre impedir a organização, comunicação e que o mundo veja o que está acontecendo. O discurso oficial tenta rotular os manifestantes como terroristas e culpar a interferência externa, mas o problema ele é interno, econômico, social e político. E isso fica ainda mais perigoso quando entra um novo fator em jogo. Os Estados Unidos passou a aconselhar seus cidadãos a deixarem o Irã imediatamente. E esse tipo de aviso não é rotina, é um sinal de um risco real. E além disso, o presidente americano voltou a incentivar publicamente os protestos, dizendo que a população deve tomar suas instituições. E quando uma potência global fala isso em voz alta, a chance de escalada aumenta muito. O Irã vive agora uma combinação explosiva: economia em colapso, população revoltada, repressão violenta e pressão internacional. E esse tipo de cenário costuma levar países a dois caminhos: ou o regime recua, ou o conflito cresce. E quando o governo começa a executar os manifestantes, a história mostra que o diálogo já ficou para trás. O mundo precisa prestar atenção no Irã, porque crises assim nunca ficam isoladas.